Bem-vindo a você que acompanha a TV Canção Nova. Nós estamos de volta, direto de Brasília, com o Além da Notícia. E nesta segunda-feira, um outro programa especial que tenho certeza você vai gostar muito. Vamos falar hoje sobre uma associação sem fins lucrativos, filantrópica de assistência social, fundada aqui em Brasília em 1986, que distribui diariamente 1.500 pratos de sopa. Eu disse, diariamente distribui 1.500 pratos de sopa para moradores de rua, que, segundo dados oficiais, são 2.500 que vivem nas ruas da capital federal. Para conversar sobre este assunto, nós trouxemos aqui Leonel Gonçalves Pereira Neto, presidente da Fundação Pastoral de Maria, a conhecida Casa da Sopa. Leonel, seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Muito obrigado. Prazer é nosso estar aqui hoje. Ô Leonel, eu fiquei aqui impressionado com os números. A Casa da Sopa, aqui em Brasília, ela atende diariamente, ela distribui 1.500 pratos de sopa, sem fins lucrativos. Qual é a história dessa associação que se tornou assim tão eficaz nesse trabalho de acolhimento, sobretudo à fome daqueles que estão lá nas ruas? Primeiro eu gostaria de dizer que a Casa da Sopa é uma pastoral da Igreja Católica, né? Nosso trabalho começou quase com a fundação de Brasília, nos idos de 1964. Na época, Dom Ávila era padre, lá na Vila Planalto, e ele começou esse trabalho de distribuição da sopa para os moradores de rua. Então, mas eram pessoas pobres que vieram para a construção de Brasília, que ficaram à margem, morando nas ruas porque não tinham casa, né? Então, desde o início de Brasília, Dom Ávila já distribuía a sopa na rua. Então já vamos distinguir bem uma coisa. A Casa da Sopa surgiu em 1986, mas a Pastoral da Sopa, fundada pelo padre Geraldo do Espírito Santo Ávila, mais tarde, arcebispo militar do Brasil, Dom Ávila, então nasceu em 1964. Exatamente, bem no início lá de Brasília. Em 86 foi fundada a Fraternidade Pastoral de Maria, que é uma entidade sem fins lucrativos, mas nós temos CNPJ, é uma entidade constituída, né? Nós temos 25 anos como entidade constituída. E essa entidade funciona hoje no Cruzeiro Velho. A nossa sede é uma casa própria nossa, a casa é do Ordinariado Militar dentro do Cruzeiro Velho. E além disso temos mais 2 casas, por isso que falamos em torno de 1.500 pratos, porque temos mais 2 casas da sopa. Além do Cruzeiro, nós temos uma casa da sopa que funciona em Taguatinga, dentro da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e o Centro Comunitário Dom Ávila, recém-construído lá no Itapuã, onde nós distribuímos também, durante o almoço, para os moradores de rua do Itapuã, as nossas refeições. Por ser uma entidade que não tem fim lucrativo, que não tem também uma receita, daqui a pouco eu quero saber como é que ela consegue manter esse trabalho de doação de 1.500 sopas, pratos de sopa por dia às pessoas. Mas antes eu quero trazer alguns dados aqui que me impressionaram. Das 2.500 pessoas apontadas num levantamento aqui em Brasília, que vivem pelas ruas do Distrito Federal, a maioria é homem. Desse total, 38,2% está aqui no Plano Piloto Centro de Brasília, ao lado do grande poder central, sendo a maioria na Asa Norte, aproximadamente 20% em Taguatinga, uma das maiores cidades satélites, e 9,7% na Ceilândia, a maior cidade satélite do Distrito Federal. De acordo com o GDF, pelo menos 85% dessa população de rua é dependente química e precisa ter acesso a atendimento especializado. Esses são dados de um estudo elaborado pela Fundação de Amparo à Pesquisa, em parceria com a Universidade de Brasília. Diante desses números aqui, o trabalho que a Pastoral da Sopa hoje realiza em Brasília torna-se praticamente essencial. Exatamente. A fome é uma realidade muito triste. Eu acho que quem já passou por isso pode imaginar o que é você trabalhar catando latinha, catando papel o dia inteiro, às vezes só com um simples café que ele sai de casa quando ele consegue tomar, e chega à noite para recolher aquele material o dia inteiro trabalhando, carregando uma carroça, puxando um carrinho. Então, quando a gente chega lá no meio do mato, à noite, com um prato de sopa, ou mesmo, não é só sopa que nós distribuímos, nós levamos outros tipos de alimento, uma galinhada, macarrão com carne moída. A nossa comida é maravilhosa, é uma delícia de comida. Então, você vê a alegria daquela pessoa receber aquele alimento. Esse dado de homens é realmente verdadeiro, eu não vou contestar. Mas a gente vê muita criança e muitas senhoras também, muitas mulheres e muitas crianças. A família toda mora
Tem os moradores de rua que ficam dormindo nas ruas, mas nós atendemos muito os lixões de Brasília. Nós temos lixões na Estrutural, nós temos lixões aqui próximo, bem próximo aqui da TV Canção Nova, nós temos um lixão onde a gente atende essas pessoas. Temos na UNB vários catadores de lixo espalhados na UNB. Atrás do Palácio do Planalto, nos fundos do Palácio do Planalto, tem catadores de lixo. Não, e esse nos fundos é a menos de 1 quilômetro. Do pouco, Palácio do Planalto, nos fundos do Palácio do Planalto tem catadores de lixo. E nós atendemos essas pessoas. Então, a nossa alegria é vê-los receber aquela comida quente, gostosa, e mata realmente a fome, porque eles vão dormir sem fome. E quando você dá um prato de comida para uma pessoa dessa, ele vai deixar de assaltar, ele vai deixar de roubar, ele vai simplesmente, depois de alimentar, ele vai querer dormir. Ele não vai sair na rua para roubar ninguém, porque ele rouba primeiro para comprar droga, mas ele rouba também porque está com fome. Então, o nosso trabalho ajuda a diminuir a violência. Isso é uma coisa importante que as pessoas saibam também. Entendeu? Agora eu quero saber como é que vocês atuam, como é que é feito este trabalho, que estrutura vocês têm? Nas nossas 3 casas, como eu falei, nós temos aproximadamente hoje 250 voluntários que atuam diretamente nesse trabalho. Então todas as pessoas que trabalham na Casa da Sopa são voluntárias? Todas voluntárias. A Casa da Sopa tem apenas 2 empregadas, mesmo fixas, empregadas que atuam dentro das casas para controlar as comidas, as refeições, cuidar da limpeza, apenas 2. Em Taguatinga não temos nenhuma empregada, temos uma empregada no Itapuã e uma empregada aqui no Cruzeiro. Esse grupo de voluntários, eles se dividem em tarefas específicas. Um grupo de voluntários faz a comida durante o dia, que é a equipe da cozinha, os cozinheiros e os auxiliares. E um outro grupo vem, pega essa comida pronta, coloca dentro da Kombi e vai distribuir na rua, que nós chamamos, é o grupo da Ronda. Então, em Taguatinga, quem faz a comida é umas senhoras e ao meio-dia vem um grupo de, geralmente, senhores também, porque dirige o carro, e vai na rua distribuir no Areal, em vários locais de Taguatinga, no Pistão Norte, Pistão Sul. Então, tem a equipe que faz a comida de manhã em Taguatinga e meio-dia eles saem na Ronda. Lá no Itapuã, as mesmas senhoras que fazem a comida, elas também distribuem, porque a comida é distribuída dentro da própria cozinha nossa. A gente não vai à rua no Itapuã. Os moradores de rua vêm com as suas panelinhas, recebem um pouco de comida e vão comer ou na rua ou nas suas casas. E é engraçado que nós somos vizinhos da administração regional. Então, eu sempre brinco com o administrador que quando ele quiser comer um pouco de comida gostosa, ele vem da sala dele e vem almoçar com a gente. A administração regional é o equivalente às prefeituras, prefeituras das nossas cidades. Os nomes que o senhor Leonel está citando aqui são de regiões bem particulares mesmo do Distrito Federal. Então, você que está entendendo, está ouvindo aí, não conhece esses nomes, importante apenas a gente destacar isso. Ele está falando particularmente de Brasília, né? A administração regional é uma prefeitura. Exatamente. Então, eu brinco com o prefeito. Olha, quando você quiser comer comida gostosa, saia do seu gabinete, que é próximo, e venha almoçar com a gente aqui na Casa da Sopa. E aqui em Taguatinga, o único dia que nós temos 2 rondas são na quarta-feira. Nós temos um grupo que sai ao meio-dia, distribuindo almoço, e o grupo à noite. Então, é o único dia da semana que tem 2 refeições, é na quarta-feira. Agora, a sopa ela funciona de domingo a domingo. Todos os dias tem um grupo fazendo comida, todos os dias. Eu quero saber quem é esta gente, porque o senhor está falando todos os dias, são voluntários. Isso quer dizer que todos os dias da semana tem voluntários que estão ali fazendo comida, outros levando a comida para esses moradores de rua. E como é que vocês controlam esse trabalho dessa gente? É por escala? Nós temos os coordenadores dos grupos, né? Diariamente tem um coordenador de grupo. É muito aberto a quem quiser participar. Eu quero sair de casa hoje e quero colaborar na sopa. A gente recebe as pessoas, orienta. Logicamente que a pessoa tem que ser treinada, porque não pode chegar uma pessoa lá e querer inventar comida, fazer nada disso, porque já existe uma certa tradição nos grupos, né? Temos um coordenador, de cada casa temos um coordenador que organiza o trabalho, faz as compras e vê mantimento, e tem os coordenadores dos grupos. Tem um coordenador da segunda-feira, da terça, cada dia tem um coordenador que faz a comida, que é o responsável da elaboração, e à noite tem o responsável da ronda, né? Esses 250 voluntários, é variável, tem época que tem mais, tem época que tem menos, tem pessoas que desaparecem, ficam lá 2, 3 meses sem ir, depois voltam, tem voluntários que vão só uma vez por curiosidade, conhecer, então é muito variado. São pessoas geralmente ligadas à nossa igreja,
temos de outras igrejas, mas a maioria são católicos, né? Aposentados, médicos, advogados, temos voluntários que são do Tribunal de Contas, tem uma amiga nossa que é secretária do Ministro de Estado, nós temos pessoas de todos os tipos, né? Eu trabalho na Embrapa, sou funcionário público, trabalho na Embrapa, então não é só voluntário aposentado não, tem gente da ativa mesmo que gosta desse trabalho, tem pessoas que têm 15 anos de Casa da Sopa, 15 anos fazendo sempre o mesmo trabalho, porque gosta. Entendeu? Então é um trabalho realmente muito bonito. O senhor já entrou aqui numa questão que eu quero saber. O senhor é engenheiro agrônomo. Como é que o senhor conheceu a Casa da Sopa, passou a atuar e hoje tornou-se o presidente desta associação? A minha participação na Casa da Sopa é relativamente recente, né? Eu tenho pouco tempo de Casa da Sopa. Em 2008, eu fui levado porque comecei a frequentar a Rainha da Paz, quando me mudei de Taguatinga. Rainha da Paz é a Catedral Militar do Brasil. Eu falo Rainha da Paz, desculpa, mas é a Catedral Militar Rainha da Paz, aqui no Eixo Monumental. Como eu moro no Cruzeiro e sou vizinho, eu comecei a frequentar e conheci o trabalho da Casa da Sopa e levei minha esposa junto. E ela gostou muito, então ela começou a fazer almoço às quartas-feiras. E, eventualmente, eu era convidado para ser motorista aos sábados. Então, a minha aproximação da Casa da Sopa foi em 2008 como motorista. E quando foi agora final de 2010, o padre Silas, que é o cura da Catedral Militar, me convidou para ser o presidente. Nós montamos uma chapa e fomos eleitos na diretoria de 2011 e 2012, né? Então me tornei presidente dessa forma. Mas eu sou apaixonado por esse trabalho, gosto muito. Dia de sábado, dia de domingo, quando eu posso, eu estou na Casa da Sopa. Eu tenho amigos que são voluntários no final de semana. E eu fiquei impressionado, porque eles de fato têm aquele compromisso e não falham. O dia em que estão escalados, eles ali não estão para mais nada, em qualquer outro trabalho ou atuação é fora dali. E é impressionante a dedicação e o amor com que falam também desse serviço de ir até ao encontro das pessoas de rua e levar ali a sopa. A alegria é muito grande, porque, como eu falei para você, quando você chega no meio do mato, que você vê várias crianças brincando no meio do lixão, descalço, convivendo com todo tipo de perigo, com vidro quebrado, com lata, são crianças que se machucam. Criança que eu falo é de 0 a 15 anos, né? Então você vê criança brincando no meio do lixo, suja, com a mão suja, que vem receber aquele alimento. Então isso para nós é uma grande alegria e ao mesmo tempo a gente fica assim, quando eu vou para casa, que eu deito, eu fico pensando naquelas pessoas dormindo naqueles barracos de plástico, numa situação degradante, humilhante, triste. Eu acho que lixão não é lugar de gente, muito menos de criança. Então, eu sempre já pensei em convidar o Ministério Público, já pensei em convidar alguma autoridade para que eles acompanhem a sopa para ver a realidade dessas pessoas. Eu sei que as pessoas sabem, mas você vê a realidade é diferente. Eu levei recentemente o padre lá da Catedral, lá da Catedral Militar, da Rainha da Paz, o padre Marcelo, e ele ficou impressionado porque tinha um buraco muito grande na pista, nós não pudemos ter acesso aonde eles dormem. Então eu buzinei a Kombi e dentro de poucos minutos saiu do meio do mato aquele monte de criança correndo, porque criança corre mais rápido que o adulto. Aí o padre ficou assustado, porque do meio do mato apareceu aquele monte de criança. Os pezinhos tudo preto de lama, porque tinha chovido, e a alegria deles de receber, eles vêm pedir bala, vêm pedir brinquedo, vêm pedir cobertor, porque é muito frio. Brasília geralmente é frio à noite, né? Além da sopa? Além da sopa a gente distribui roupa, a gente distribui calçado, a gente distribui cobertores, a gente ganha muito cobertor das pessoas para distribuir para os moradores de rua. Então eles já vêm nessa esperança de ganhar um cobertor para naquela noite dormir um pouco mais agasalhado. Mas é muito triste ver essa realidade, é uma coisa muito, muito triste realmente. Que tipo de choque é este? E este choque, ele gera este compromisso de não querer mais abandonar essas pessoas, mais do que já estão abandonadas? Com certeza. Tem horas assim que dá vontade de pegar e levar uma criança daquela para dentro de casa, para dar um banho, para dar um trato. Você vê meninas lindas, garotos bem bonitos, assim, com 3, 4 anos, jogados no meio do mundo, não é? Uma outra realidade que a gente tem visto, meninas de 12 anos grávidas. Então, eu fico acompanhando, eu tenho fotos de meninas há 5 anos atrás, que eram garotas, hoje estão com 12 anos. Então, praticamente uma menina daquela, logo vai estar grávida, porque
ela não tem outra perspectiva de vida. Ela está ali solta no meio do mato, como um animal. Eu dou essa comparação, infelizmente é isso. Ela está solta no meio do mato e logo, logo vai estar grávida. Eu tive um depoimento recente de uma garota carregando um bebezinho e a minha esposa estava junto comigo. A minha esposa pegou o bebê e viu que ele estava machucado. Perguntou o que aconteceu. A garotinha falou, a minha irmãzinha caiu da cama e se machucou. E a cabecinha da criança de 6 meses, eu acredito, estava machucada. E a minha esposa perguntou para ela, você tem irmãs? Ela disse, tenho 6 irmãs. Todas já se juntaram, só falta eu. Uma criança de 10 anos falou isso. As minhas irmãs já se juntaram, só falta eu. Então, na cabeça de uma criança de 10 anos de idade, ela sabe que a qualquer momento ela vai se juntar com um homem no meio do mato. Isso é muito, muito, muito triste. Nós estamos falando da Casa da Sopa. É uma instituição aqui própria de Brasília, fundada pelo nosso saudoso Dom Geraldo do Espírito Santo Ávila, quando ainda era padre aqui em Brasília, em 1964. Mas a instituição Casa da Sopa só se tornou formalizada como tal, uma associação civil, em 1986. E o Leonel é o presidente dela hoje, está nos falando de todas essas histórias que a gente fica aqui profundamente comovidos. Leonel, como é que se mantém a Casa da Sopa? Isto é, vocês oferecem 1.500 pratos de sopa por dia a essas pessoas de rua. De onde vem esta sopa? E existem outros gastos também que são necessários para fazê-la, para manter uma casa. Como é que vocês conseguem manter isso? A nossa principal fonte, ela vem da igreja. Mensalmente, a Catedral Militar Rainha da Paz nos repassa mensalmente um determinado valor, que é fruto das 2 missas que são celebradas dia 25. Dom Ávila criou essa tradição de todo dia 25 ser celebrado 2 missas, em homenagem a Maria, Nossa Senhora, né? Então tem uma missa pela manhã, às 11 horas, e tem uma missa à noite, às 19 horas. Então, todo dia 25 de cada mês? Todo dia 25 de cada mês na Catedral tem 2 missas, em homenagem a Nossa Senhora. E durante o dia tem terço, tem palestras, é um dia inteiro de oração que tem na Catedral todo dia 25. A coleta da missa, das 2 missas, da manhã e da tarde, é integralmente cedida para a Casa da Sopa. Esse é o maior recurso. Além desse, nós temos contas bancárias onde alguns amigos nossos depositam mensalmente algum valor, um ou outro empresário faz doação em dinheiro ou em alimento, e nós recebemos também doações de supermercados, varejões, que nos cedem. Por exemplo, no final da tarde sobra uma grande quantidade de um determinado produto. Eles ligam para nós e a gente vai buscar. Tem alguns supermercados que dão carne, tem outros supermercados que dão arroz, outros já é açúcar, macarrão, dependendo da disponibilidade. Então nós temos doações da Catedral em dinheiro para nós, é o que mantém, porque nós temos custos de manutenção de Kombi, pagamento de... São quantos veículos? São 3 veículos, 3 Kombis. Em cada casa um veículo? Em cada casa um veículo. Mas esses veículos já estão meio desgastados, são velhos, são Kombis, né? Então dão muito trabalho, estão sempre na oficina, porque não são novos, né? E o trabalho, o local que a gente vai é de acesso muito ruim. Então temos que manter as Kombis, temos que manter as casas como uma casa, água, luz, telefone, você paga tudo. Temos 2 empregadas e pagamos IPTU, pagamos IPVA, que são encargos, tem os encargos trabalhistas também. Então a manutenção é cara da Casa da Sopa, não é barato. A manutenção diária, além dos alimentos. Agora, a maioria dos alimentos são doados realmente. Nós recebemos de pessoas, na Catedral, dia 25, tem muita gente que leva a cesta básica. Então a cesta básica também é para a Casa da Sopa. E, eventualmente, como eu falei, recebemos uma doação grande de um supermercado assim, que tem uma sobra, eles nos fornecem. Nós temos um contrato também com o SESC. É muito bom falar disso. O SESC tem um programa chamado Mesa Brasil, aqui em Brasília, em todo o Brasil, né? Então, através do programa Mesa Brasil, nós recebemos doações quinzenais do SESC, principalmente de hortifruti granjeiros. Eles têm uma certa quantidade, eles cedem um pouco para a Casa da Sopa. É um contrato que nós temos com o SESC. Eu estou aqui fazendo as contas. 1.500 sopas por dia. Ao final de um mês, são 45 mil mais. Multiplica por um ano e multiplica por 40 anos. Alguns milhões de pratos de sopa a gente já distribuiu. E ao mês? Ao mês é muita coisa. São 30 vezes 1.500 por dia? Pois é muita coisa. Bom,
Eu soube também que vocês têm um evento chamado Via Sacra ao Vivo. Via Sacra ao Vivo, o que vem a ser? A Via Sacra ao Vivo é uma programação que é realizada por nós. Toda sexta-feira santa, a gente faz um almoço com os moradores de rua. A gente distribui convites para esses moradores e na sexta-feira santa nós alugamos, a Casa da Sopa aluga ônibus, nós alugamos em torno de 15 ônibus e mandamos para vários locais de Brasília. Esses ônibus ficam em determinado local, os moradores de ruas vêm para aquele local e se dirigem à Catedral Militar Rainha da Paz. Essa programação é exatamente na Sexta-feira Santa. Quando eles chegam na Catedral de manhã, eles recebem um lanche, um café da manhã muito bom. Às 9 horas, entre 9 e 10 horas, eles recebem um café da manhã. As crianças têm um parque montado para as crianças brincarem, né, se divertirem, fazerem vários tipos de brincadeira só para as crianças. E às 11 horas da manhã, nós celebramos a Via Sacra com os moradores. Então, nós temos um grupo de pessoas voluntárias que se transformam em artistas e ao lado de fora da catedral, no pátio da catedral, nós encenamos a Via Sacra para os moradores de rua. É um momento muito bonito, emocionante, onde alguns moradores participam, às vezes, como figurinistas, como fazem o figurino, né, acompanhando Jesus naquele momento difícil. E depois, ao meio-dia, nós servimos um almoço, geralmente bacalhau, a gente capricha no bacalhau para que esses moradores possam celebrar a sua Páscoa. Apesar de não ser no domingo, mas nós antecipamos a Páscoa desses moradores para a Sexta-feira Santa. Então, ao meio-dia, servimos um almoço e depois do almoço, servimos a sobremesa. Quando tudo se acaba, 2 horas da tarde, os ônibus retornam para os seus locais onde eles moram, nas 15 localidades, porque cada ônibus vai para um local de Brasília diferente. E vem gente de Santo Antônio do Descoberto, vem gente de Taguatinga, do Paranoá, do Itapuã, de vários locais. É uma festa muito bonita, dá muita gente e está cada ano crescendo mais. Nós começamos com 200 e poucos pratos de sopa, que não é prato de sopa, é bacalhau, como eu falei para você, e hoje nós já estamos distribuindo mais de 1000 pratos para as pessoas, mais de 1000, é muita gente que come. Inclusive moradores próximo da catedral que participam também entram no meio e vão almoçar. Até quem não é morador de rua também vai. Porque a comida é muito deliciosa, então pode ser gente rica, não tem problema, que é muito bem-vinda a essa programação. É um dia espetacular, dá muito trabalho para nós organizarmos, porque tem uma logística toda envolvida, porque tem que estar tudo pronto, tem a questão da segurança, tem a questão dos brinquedos para as crianças. A gente aluga cama elástica, pipoca, algodão doce, pintura de rosto. Vocês preparam um ambiente de festa completo. Um ambiente de festa completo, apesar de ser na Sexta-feira Santa. Aí 2 horas da tarde isso acaba, limpamos tudo para que 3 horas da tarde seja celebrado na catedral, às 3 horas da agonia, já sem festa, sem sujeira, tudo limpo, tudo organizado. Então dá muito trabalho. Eu quero só saber qual é o prato dessa sopa, o que a sopa contém. Amor. Quais são além do amor, os ingredientes que estão ali, o senhor disse que a sopa é deliciosa. O amor faz a diferença aí em tudo, mas como é composto esse prato da sopa? Olha, nós temos cozinheiros muito bons, nós temos pessoas voluntárias, queria citar aqui, não queria citar todos, mas quero dar um exemplo, por exemplo, o Zé Maria, né, é uma pessoa que colabora com a gente aos sábados e está há muitos anos na Casa da Sopa. E temos outros também, porque eles fazem uma comida diferenciada como se fosse na sua própria casa. Dom Ávila sempre diz que antes de a gente distribuir a sopa, a gente tem que tomar na hora da ronda, antes da ronda a gente tem que tomar um pouco de sopa, comer um pouco da comida, para que é como se a gente estivesse comendo aquilo dentro de casa. Então a comida realmente é muito elaborada, muito bem preparada. O amor é o tempero, né? O carinho nosso, a dedicação, a vontade de servir ao irmão. O nosso lema é aquele: estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste. Esse é o lema da Casa da Sopa. A gente poderia concluir essa nossa conversa de hoje dizendo que o que os move é aquilo que verdadeiramente nós entendemos por amor? Exatamente. É você diminuir o sofrimento dessa pessoa que, como eu já disse, às vezes passa o dia inteiro correndo de um lado para o outro para catar um pouco de lata e vender por um preço irrisório, ou catar papelão, ou catar papel aos fundos do Palácio do Planalto, né? Aquele papel que o Congresso rejeita, aquele papel que é jogado nos contêineres, os moradores vão lá e arrancam aquilo ali, tiram de dentro dos contêineres, botam dentro da sua carrocina e vão vender
nas empresas que compram lixo reciclável, né? Então, é esse o nosso trabalho. Eu quero citar um exemplo de uma pessoa também maravilhosa, de colaboradora, a dona Nair. A dona Nair, eu sou assim, apaixonado por ela, porque ela tem 95 anos de idade. Ela é aposentada há muitos anos, ela foi do Ministério do Itamaraty, aqui em Brasília, ela é dentista, odontóloga, né? E ela até hoje está firme com a gente, até hoje. Ela vai para lá, ela conversa, ela descasca a batata bem devagarzinho, tem 95 anos. 95. 95 anos, é um exemplo de vida para nós. E ela mora sozinha, E aí a gente pergunta, dona Aí, a senhora mora sozinha? Ela disse, não, moro com a Santíssima, com a Sagrada Família, ela diz para nós. Eu quero agradecê-lo, Leonel, profundamente por nos trazer hoje à memória tanta coisa linda, tantas histórias, tantos depoimentos, testemunhos. E com isso tudo dá para dizer uma coisa: é possível fazermos um mundo diferente para quem está neste mundo sofrendo e morrendo. É possível oferecermos um mundo diferente. Obrigado pela sua presença aqui. Um conteúdo exclusivo sobre esta reportagem, sobre esse tema, a Casa da Sopa, você encontra agora na internet. E assim como também você vê passar no nosso vídeo, as contas, se você quiser e puder ajudar a Casa da Sopa, estão disponíveis para você também aí as contas. E na internet, repito, um conteúdo exclusivo sobre esse trabalho belíssimo que é feito aqui em Brasília. Nosso muito obrigado e até a semana que vem com mais um Além da Notícia.